Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you some peace someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put you back into your place. Boa noite, uma satisfação imensa. Cadê a Flavinha? Tá aqui. Fica aqui. Receber vocês aqui, né? Pra quem não me conhece, eu vou começar bem brevemente. Eu sou o Neto Serazzi. Trabalho com engajamento e comunicação lá na Via, né? A gente vem fazendo um trabalho fantástico ali e criando parcerias fantásticas com essa pessoa que está aqui do lado, que vai se apresentar. Vai lá, Flavinha. Quem é você? Quem é você na fila do pão da Microsoft? Bom, eu na fila do pão me chamo Flávia Cardoso. Eu sou a gerente de relacionamento da Via na Microsoft. Então, assim, sou a pessoa responsável por fazer a ponte em tudo que é assunto Microsoft. Chega para mim e depois a gente encaminha para esse time lindo que a gente tem aqui na Microsoft. Um time muito grande que atende a Via. Com certeza absoluta, vocês que estão no dia a dia já devem ter falado com alguém. Então, a gente deve ter pelo menos umas 30 pessoas, entre especialistas de produto, arquitetos, um time gigante que atende vocês. Estou, assim, super feliz em nome de todo esse time de receber vocês aqui. Então, muito bem-vindos. Para quem não conhecia o escritório novo da Microsoft, essa é uma oportunidade. A gente veio para cá tem alguns anos e aí fechou para a pandemia. Então, a gente está, assim, realmente fizemos com muito carinho, preparamos um conteúdo super legal para vocês, algo que a gente achou que realmente ia brilhar os olhos dessa galera que está aí com a mão na massa, né, com a Microsoft. Então, queria realmente agradecer e depois teremos happy hour, a galera vai vindo, o time da Microsoft, vocês vão poder trocar ideia, fazer 1 milhão de perguntas. Então, é isso, pessoal, assim, muito, muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado mesmo. E só para finalizar aqui, nós estamos no Arena, Via Hub, em parceria com a Microsoft. Arena nada mais é do que um produto, Flá, que a gente tem lá de dentro, onde a gente traz os times para se aprofundar em algum assunto, para debater, para trocar ideia, para crescimento, né? Não só para aprendizado, mas para trazer alguém que faça uma troca e aquilo agregue no meu conhecimento, agregue, me aprofunde em alguma coisa. E hoje, né, queria chamar agora aqui o Júnior. Vem cá, Júnior, por favor. Júnior Fonseca, uma salva de palmas pro Júnior Fonseca! Júnior Fonseca, fica aqui. Júnior, que trabalha ali, você é gerente, Júnior? Esqueci o que você é. Dá um microfone para ele, Flavinha, por favor. Você é gerente de SRE. Isso. Lá, é que assim, cara, toda hora, é muita gente, eu não lembro de todo mundo. Então, Júnior, você apresenta aí que hoje o Arena a gente faz para diversas áreas. Pode ser dados, hoje é SRE, já fizemos de UX e assim vai. E hoje é totalmente focado em SRE. Então, explica para a galera aí o que a gente vai fazer aqui hoje. Boa, pessoal. Bom, primeiro começar agradecendo aí a Flávia, também a Carol, o Roberto, todo o time da Microsoft, né, por abrir aqui o auditório, o espaço deles para receber a tribo, né, do SRE e também outros convidados que a gente tem aqui, que são da Via Hub e também são amigos que estão aqui com a gente, né, para a gente poder compartilhar um pouco. Como o Neto falou, o Arena Via Hub, ele é parte do DNA, né, parte da nossa cultura da Via Hub, e nós, dentro do SRE, nós valorizamos muito esse momento, né? Então, como a gente trabalha ali no dia a dia da operação, a gente tem parceiros estratégicos grandes e fortes, como a Microsoft, né? Aqui na parte da cloud da Azure, e também temos diversos outros produtos ali. É um momento onde a gente consegue estreitar um pouco, né, o nosso contato, olhar no olho, tirar dúvida, trocar um pouco de experiência, falar um pouco sobre coisas novas, trazer alguns insights. E é o lado mais humano da coisa, né? A gente sempre fala que pessoas é o nosso principal pilar dentro da cultura do SRE. E dentro da Via, né, da Via Hub especificamente, dentro da nossa cultura, a gente fala que tem um pilar estratégico lá que é da cultura, que é o Juntos de Verdade, né? Então, esse é um mantra da Via Hub, né? Então, quando a gente consegue extrapolar isso, além de trazer dentro do nosso dia a dia para as nossas parcerias e para o que a gente faz, de fato, né, o nosso trabalho, execução ali no dia a dia, é muito importante. Então, principalmente aí também agradecer o time de Change, né, Neto e equipe, que sempre estão aí com muita disposição e muito cuidado, aí, muito carinho, ajudando a gente a preparar. Então, para a gente, é muito valoroso esse momento e agradecer o time que conseguiu vir, quem conseguiu se deslocar aí, o pessoal se esforçou para estar aqui também, né? Então, isso é muito importante.
faz parte da nossa cultura, ser o melhor SRE que a gente pode ser dentro do varejo, do Brasil, a gente fala aí, né? A gente quer sempre ter o melhor, e isso daqui é muito importante, é um momento que, para a gente, reforça a nossa cultura, reforça a nossa pegada de evolução constante, que representa muito a Via e representa muito a tribo do SRE. Maravilha, Junão. Muito obrigado. Pode sentar, meu querido. Obrigada Flávia pela deixa. convida. Flávia, Eu gostaria de nem convidar o Vitor Zamora para falar um pouquinho aqui para vocês. Ele é o nosso arquiteto de soluções de cloud aqui na Microsoft. Vai falar um pouco sobre serviços de Azure baseado em containers. Obrigado. Boa Vitor, noite, pessoal. Boa Bem? noite. Aqui, ó. Passador de slide se você precisar. Legal. Faz de conta que você trabalha aqui, tá bom? Fica à vontade. vou tentar. Tá bom? Fica à vontade, o espaço é nosso, tá? Eu espero que você acrescente muito conhecimento pra gente aqui. Cara, toda vez que eu venho pra cá, eu me sinto fazendo turismo, que eu quase não venho pro escritório também. Ah, tá. Tecnologia, né? Ei, É. Boa apresentação. Tempos modernos. Bom, meu nome é Vitor Zamora, eu trabalho na área que a gente chama de Customer Success Unit. E o nosso papel aqui, basicamente, é fazer com que o cliente tenha realmente sucesso usando as nossas soluções, né? Que ele consiga usar o que a gente oferece da melhor forma possível para atingir lá os seus objetivos, né? Eu sou arquiteto, mas eu estou mais direcionado para a parte de engenharia, né? Então atendo muito suporte também. E basicamente é isso aí, parte do meu dia a dia, né? Fora tudo aquilo que o chefe acordou de manhã e resolveu que também estava no nosso papel, mas aí é outra história, né? Então vamos lá. O tempo aqui não é muito longo, acho que a ideia aqui não é entrar em muitos detalhes técnicos, mas é contar um pouquinho do que a gente oferece em termos aí de soluções para lidar com containers de maneira geral. Então eu não vou entrar nos detalhes aí de Docker, de como gera container, essas coisas, eu acho que vocês já passaram um pouco por isso, mas eu queria falar um pouquinho aí do porquê de containers, de onde entra container, né? O que ele significa, o que ele ajuda a gente, antes de falar um pouquinho das ofertas que a gente tem para lidar com containers. Primeira coisa, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Imagina que vocês tenham que levar uma carga para algum lugar. Essa carga ela tá nesse jeito aqui, nesse formato, ela tá, sei lá, embrulhada em sacas, em caixas, em barris. E a gente vai carregar um navio com tudo isso. Como é que a gente vai carregar um navio? Bota nas costas, né? Aquele monte de gente, estivador ali, né? Cada um pega uma caixa, vai, leva até o porão do navio, volta, pega a próxima, vai, volta, vai. Né? Então tem lá um monte de coisa espalhada, isso é difícil de carregar, isso não é produtivo, né? Isso é difícil de armazenar, é difícil de um monte de coisas, né? Causa um monte aí de problemas pra gente. Como é que a gente pode facilitar um pouco esse processo, né? A gente pode pegar toda a nossa carga aqui, né? E encaixotar isso numa caixa maior. Tá? Essa caixa maior, ela é chamada aí de container. Qual que é o grande barato disso aqui, né? Não é só porque ele é uma caixa maior, mas ela é uma caixa maior e padronizada, ela tem medidas específicas, ela tem medidas certas, né? Ela tem um padrão ali. E com esse padrão eu consigo simplesmente pegar essa caixa com guidastre e levá-la de um lado para o outro mais rapidamente, né? Então eu vou carregar o meu navio mais rápido, eu vou descarregar o meu navio mais rápido. Então eu crio um padrão para levar as minhas aplicações ali de um lado para outro, né? Então o que eu coloquei na minha caixa? Eu coloquei na minha caixa basicamente a minha aplicação e tudo que ela depende, tá? Criei um pacotão padrão com isso, né? Esse pacotão facilita a minha vida na hora de armazenar,
né? Então, no pátio ali, eu simplesmente empilho os meus containers. Meus containers são resistentes aí às intempéries, então não preciso botar isso dentro de um armazém, né, para proteger minha carga. Minha carga está ali segura, eu simplesmente empilho e vou tirando isso de um lado para outro com os meus guindastes. Hora de pôr no navio, eu vou simplesmente empilhando as caixas no navio. Né, eu carrego tudo ali no meu navio para levar essas caixas de um lado para outro através ali do mar. Quando eu chego em terra, eu posso pegar um container desses e botar num caminhão e sair levando. Se eu precisar levar mais containers, eu posso botar num trem. Né? Posso encher um trem ali de containers e levar isso de um lado para outro. Né? O meu container ele vai encaixar em qualquer um desses meios aí tranquilamente, justamente por ele ser uma caixa padronizada, né? Com formato padrão e etc, etc. E por que eu estou falando tudo isso? Né? Por que eu estou contando essa história? Vocês não vão trabalhar com transporte, provavelmente. Né? Imagino eu. Mas a ideia aqui é deixar claro que quando a gente fala em containers, a gente não tem uma oferta só, a gente tem várias ofertas com tamanhos variados que servem para que eu execute ali as minhas aplicações que estão dentro dos meus containers. Né? Então essa é a nossa ideia aqui. É dizer que eu tenho múltiplas opções para lidar com essas minhas caixas padronizadas. O primeiro desses serviços é um cara que a gente chama de ACR, ou Azure Container Registry. A gente pode entender esse cara como sendo o nosso depósito ali, onde eu vou ter as minhas imagens. Ele é um repositório privado de imagens, então, ou seja, as minhas imagens do meu negócio, as minhas imagens da minha empresa, aquelas que têm coisas que são secretas para mim, ou que são coisas que eu não quero espalhar, não quero colocar num repositório público, eu boto no meu ACR, eu boto no meu registry privado. Tá? Esse cara guarda qualquer coisa que seja baseado na interface OCI, que é uma interface padrão para containers. Né? Então, entra aí a ideia de novo do padrão. Qualquer coisa que encaixa aqui nessa especificação OCI pode vir para o meu registry. Tem uma característica muito interessante do meu registry, que além de armazenar as coisas, ele pode também cuidar da parte de build para mim. Tá, então, se eu tenho lá o meu Dockerfile definindo como é que eu devo construir o meu container, eu consigo fazer o build direto com o ACR e depois subir a imagem pronta para o meu ACR. Se eu tenho necessidade de georreplicação, ele também tem georreplicação. Então, posso ter os meus repositórios ali, próximos de onde eu estiver rodando a minha aplicação, se a minha aplicação roda em mais de uma geografia. Tá, então, essa é a nossa primeira oferta aí, que é justamente onde eu guardo os meus containers. Nós temos uma outra oferta aqui, que é o AKS, né, o Kubernetes Service. O que é o Kubernetes Service? É o nosso serviço de Kubernetes gerenciado. Então esse cara é um cluster. Tá? Eu vou ter N máquinas, aí eu vou dimensionar isso com o tamanho da minha necessidade, onde eu posso rodar as minhas aplicações baseadas em container de forma escalável, tá? Com a escalabilidade do hardware, inclusive. Então eu consigo botar mais ou menos máquinas virtuais de acordo com a minha necessidade. Tudo isso de forma gerenciada. Então o provisionamento disso ele é feito automaticamente para mim. Eu não me preocupo com o provisionamento do cluster, que é uma tarefa complexa quando a gente fala de Kubernetes. Tá? Instalar um cluster do zero leva tempo, né? É complexo. A nossa oferta AKS aqui, ela está em minutos no ar, pronta para rodar as nossas aplicações. Tá?
Na hora da escalabilidade, eu tenho escalabilidade automática, então eu posso definir escalabilidade baseada em recursos, né? Processador, memória, etc. Ele consegue provisionar máquinas virtuais para mim, para cobrir isso. E também ao contrário, né? Quando eu não preciso da carga extra, ele reduz. E ele suporta os principais sistemas operacionais, né? Então eu posso rodar Linux, Windows, posso rodar inclusive aplicações baseadas em ARM, né? Então suporta aí também algumas soluções de IoT. Ok? Agora melhorou bem o áudio. Agora, tem situações que não justificam o cluster, né? Tem alguns momentos que eu quero fazer o seguinte, eu quero subir um container ali, rodar o código daquele container e descartar aquilo, ou subir uns 2 ou 3 containers ali. São situações que eu posso gerenciar minha escalabilidade manualmente, né? Então eu posso ter 1, 2, 3 caminhões ali levando a minha carga. E aí, para esses casos, a gente pode pensar em usar o ACI, né? Que é o nosso Container Instances. Então eu vou ali, subo uma instância de um container, rodo, né? Pode ser schedulado, etc., né? Mas é uma coisa mais pontual, mais simples. Porém, tem algumas coisas interessantes aqui no ACI. Por exemplo, que é uma integração com o AKS. Eu posso usar esse cara como nó virtual do meu AKS. Então, se eu tenho situações ali que são situações de pico pontuais, eu consigo configurar o que a gente chama de nós virtuais. Esses nós são o que eu tiver que executar nesses caras rodam dentro ali do ACI, né? Então eu disponibilizo dinamicamente instâncias. Esse cara é uma solução serverless, né? Então também não me preocupo com servidores ou com a gestão do ambiente. Tá? Esse cara também ele integra com Logic Epics, também é bem interessante. Então eu posso ter workflows que em algum momento vão instanciar um container ali para executar alguma parte do workflow. Tá? E ele é um cara direcionado mais para atividades ali de processamento de dados. A gente tem uma outra oferta que a gente chama de serverless, que é o ACA, né? O Container Apps. Container Apps basicamente eu vou rodar aplicações baseadas em container. Isso vai acontecer dentro de um cluster Kubernetes, só que eu não tenho assim explicitamente o gerenciamento daquele cluster, né? Eu vou rodar a minha aplicação, a aplicação vai ser schedulada, ela vai ser executada e vai ficar ali, só que eu não gerencio o cluster, né? Por isso que a gente fala que é uma solução serverless, né? Posso subir quantas instâncias eu precisar ali para aguentar minha carga, posso expor isso para a internet, tá? Mas eu não me preocupo em gerenciar o cluster em si. Algumas coisas interessantes daqui, que a gente tem a escalabilidade automática, inclusive baseada no Queda, né? Que é uma solução de escalabilidade para o Kubernetes, que ela é baseada em métricas e não simplesmente em recursos, né? Então eu posso ter esse cara olhando uma fila, por exemplo, e escalar a minha aplicação à medida que a minha fila aumenta de tamanho. Né? E ele também suporta o Dapper, que é um sidecar para facilitar o desenvolvimento, coisas como resolução de serviços, entre outras ali, cache, etc. A gente consegue usar o Dapper para facilitar a implementação. Isso já vem no ACA também. E a gente tem o Web App for Containers, que é uma solução que é parte do nosso App Services. App Services é um serviço dentro do Azure, onde eu rodo aplicações, aplicações em geral, né? Então eu posso simplesmente pegar a minha aplicação ASP.NET ou Java ou Python e rodar ela ali dentro, mas também posso rodar aplicações em containers, né? Então consigo containerizar minha aplicação e rodar esta aplicação dentro ali do meu App Service com escalabilidade, né? Então a gente pode configurar a escalabilidade também automática para esse serviço. Tá, então essas são as nossas principais ofertas. A gente tem até mais algumas, mas a gente selecionou as principais aqui,
né, para falar de vocês. Todas elas vão levar em consideração a produtividade no desenvolvimento. Então, na hora de depurar a aplicação, observabilidade, etc., tudo isso é oferecido junto como serviço. Todas elas vão suportar pipelines de CI e CD, então para fazer os builds e deployment de aplicação, e todas elas trazem segurança integrada com controle de acesso. Então, a gente tem lá identidade e controle de acesso para todas as nossas soluções. E basicamente é isso que eu tinha para o momento. Senhor Vitor, várias coisas interessantes. Eu entendi, né? Vocês são os caras do navio que faz toda a mudança, é isso? É. Eu não sou tecnologia, mas muito bom. Ficou alguma dúvida, galera? Eu ia falar, se alguém tiver alguma pergunta... Vitão tá aqui. Quer saber de algum assunto que ele falou mais específico? Não? Poço de sabedoria, cara. O cara aqui, ó, tá esbanjando, sabe? Ninguém entendeu, todo mundo aí. E dando continuidade, né? Já que o tempo não para, né, Flávio? A gente vai chamar agora o Alexandre Almeida. Ele é gerente de TI lá na Via Hub. Chega aí, Ale. Ele veio falar sobre os desafios do Squad Leader de SRE. Eu acho que meu microfone tá acabando a bateria. E Elis, tá bom? Fala, Netão, tudo bem? Você tá bom ou Prazer você tá bom? estar contigo aqui. Beleza, meu amigo. Ó, Muito bem. muito bom. Então, fica à vontade aí, conduz a galera. Ó, mestre. Agora eu tô igual o Rolando Lero, meu. Mestre, né? Boa noite, pessoal. Novamente aqui agradecendo a todos aqui da Via Hub, né, pela presença. A gente está no horário fora do horário de trabalho e quão complexo é chegar aqui em São Paulo a qualquer lugar. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, a Microsoft também pelo espaço. E iniciando aqui, eu vou falar um pouquinho sobre os desafios que a gente tem no dia a dia, né, junto aos nossos squad leaders, né, que são meramente coordenadores de equipes, né, tradicionalíssimos. E a gente, dentro do contexto de SRE, nomeamos como squad leaders, tá? E aí eu vou explicar no meio da apresentação aqui o porquê que squad leader existe, tá legal? Ou vou tentar reproduzir. Então, um pouquinho sobre o Almeida, né? Então, não vou passar todos os itens aqui, mas vou falar do principal, paulistano e torcedor do São Paulo. Casado e trabalhando na Via desde 2018. Então, quando eu cheguei na Via, ainda nem se falava em SRE direito, né? Em tecnologias no Brasil. E aí, através da gestão, a gente teve com o Jace, com o Júnior, a gente iniciou uma estratégia. E a gente colhe frutos hoje do modelo que a gente já tem hoje e vocês são parte disso, podem ter certeza. Tá? Era bem alto mato antigamente lá na Via, hein, pessoal? Quem lembra aqui sabe, né? Olha. Pessoal, primeiro passando sobre o dia a dia, né, do coordenador do squad leader, né? Então ele faz o que é demandado, então ele aprova ponto, contrata pessoas, faz hunting, né? Participa também de rituais das squads, né? Acompanhando a evolução das entregas, de como está o capacity dos times, tá? Então isso é o que a empresa pede, isso é o que a empresa, né, exige de um coordenador, né? Tem também a parte Suama tá aqui, o time de gerente de projeto. A gente também tem uma parcela importante no planejamento sincronizado de entregas do quarter, né, que são entregas de valor para a companhia, tá? E aí tem um papel específico para coordenadores de time score, né, que a gente chama de team leaders, que é fazer FinOps, né, olhar gestão financeira, tanto de cloud pública, né, cloud providers, como a Microsoft Azure, como também ambientes on-premises, né? Então a gente precisa olhar para a conta o tempo todo, né? A gente tem uma empresa de capital aberto que precisa a todo momento revisitar seus orçamentos, tá? Isso faz parte do nosso core business. Contato com fornecedores também está dentro de todo o aparato que a gente tem que ter junto a relacionamentos externos, gestão de contratos e o que envolve esse contexto. E também está aderente à governança da companhia em relação a tudo que envolve questões jurídicas, né? E até questões contratuais e etc. Tá? Então, não me estendendo aqui, eu iniciei aqui com os desafios, tá? Então, eu trouxe primeiro, eu vou usar o modelo do Champ Frogs, né? Que está presente aqui dentro do Management 3.0, tá, pessoal?
Quem puder olhar, a gente pode falar um pouquinho mais depois, mas é bem interessante essa prática, né? E a gente está usando aqui na Via. E eu vou usar os 10 motivadores. Oh, acho que tem uma... Eu não sei fazer isso, hein? Mas tudo bem. Aqui atrás. Obrigado. Quem foi? Obrigado, viu? Depois eu te pago uma Heineken. Então tem 10 motivadores pra gente mostrar, tá? Quais são os desafios que a gente precisa ou espera, né, desses líderes dentro do nosso SRE. O primeiro deles, né? A gente precisa energizar as pessoas, tá? E o que a gente espera disso, né? A gente quer que todo profissional, tá? Seja onde estiver, a gente tem pessoas remotas no Brasil inteiro, né? Que elas sejam energizadas a todo momento, que a gente saiba do momento profissional, né? E deixe essas pessoas dentro do âmbito, dentro das expectativas do SRE, né? E com certeza, né, atribui criatividade ao profissional. A gente confia nos nossos profissionais e a gente quer tirar o melhor proveito de todos vocês, tá? Todos vocês, inclusive os que estão remotos, é claro. E aí, usando aqui, né, o item de curiosidade, né? Então, as pessoas sabem, né? Eu tenho muitas coisas para investigar e pensar, né? Os profissionais, de fato, eles têm muito a mostrar. Será que a gente consegue reproduzir 100% do que a gente conhece, né? É oportuno, pessoal. A gente quer que vocês sejam destaques. A gente quer energizar vocês para que esse potencial aqui apareça a todo momento, tá? Continuando. A gente empodera as equipes, né? Então, a expectativa a gente tem que ter pessoas autogerenciáveis. Eu não preciso a todo momento pegar um profissional, né, e dizer para ele o que ele precisa fazer. A gente quer que vocês tenham parcela e autonomia para fazer isso tudo, né? E aí tem um papel importante, né? Autogerenciamento, ele vai contra, né? Ou ele exige muito mais papéis e responsabilidades das pessoas. Então, a gente tem que ficar muito atento quando dá muita liberdade, né? Com questões envolvendo disponibilidade do ambiente. A gente tem um ambiente de comércio muito crítico, né, e-commerce, e a gente sabe o quão crítico né, a gente ter uma disponibilidade durante o dia, por exemplo. Tá? Então, isso acarreta em perda financeira. Então, autogerenciar pessoas não quer dizer que a gente quer que saia fazendo, mas a gente quer que as pessoas cada vez tenham mais responsabilidades, autonomia para que a gente saia do outro lado. Né? E aí, né, vem o item de aceitação, onde pessoas ao meu redor aprovam o que eu faço e quem eu sou. Então, a gente tem que olhar para os profissionais e confiar nessas pessoas, né? A gente está remoto, pessoal. Muitos de vocês aqui, né, saíram do presencial com a gente na Via e estão remoto hoje. E o quanto a gente espera de vocês, né? Então, na calada da noite ali, sozinho, que vocês tenham autonomia para fazer e tomar decisões. Desenvolver competências, né? Então, é um item fundamental dentro do nosso contexto. A gente precisa desenvolver hard soft skills, né? De todos os nossos profissionais, né? E equalizar o conhecimento técnico. Olha a importância disso, né? A gente tem que ter squads, né? E times altamente suficientes, né? E com a competência no limite, no talo. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm que subsidiar uma outra. A gente tem que crescer juntos. Então, quando a gente desenvolve um trabalho para formar as pessoas em conjunto, olha, pessoal, que importante. A gente está dando oportunidades internamente, está equalizando o conhecimento do time, esse time fica cada vez mais forte. Tá? E aí, o item aqui de honra fala que você se sente orgulhoso, né? E que os valores pessoais estão refletidos em como eu trabalho, né? Então, tá aqui, pessoal, olha só, eu tenho oportunidade dentro da minha empresa, né? Eu tô dentro do game aqui. Então, isso é muito importante também. Sobre melhorar tudo, tá? Eu falei aqui sobre Blameless. Então, o que é o Blameless aqui, né? A gente não tem que apontar culpado quando erra, tá? E a Via, ela faz isso hoje. A gente não sai apontando culpados, a gente não tem questões adversas e administrativas, tá? Mas o que a gente pede a todos, tá? Isso é muito importante, é que a gente tenha muita cautela em tudo que a gente vai executar, né? A gente faz hoje, pessoal, um processo de pós-mortem, né, com RCA magnífico, né? O nível de maturidade que a gente tem hoje no RCA é de altíssimo nível. A gente não perde de verdade para empresas de tecnologia no Brasil. A gente faz muito bem. A gente consegue melhorar nossos itens de disponibilidade com RCAs, né, e com pós-mortem. A gente consegue identificar as causas.
A gente consegue preparar nosso ambiente para que ele esteja melhor instrumentado e melhor disponível quando a gente tiver situações adversas. O problema vai acontecer, pessoal, né? A gente sabe que tecnologia, né, a gente está com possíveis e prováveis problemas, mas a gente tem que mitigar. Então, processo de pós-mortem, processo de RCA vai ajudar a gente, com certeza, a evitar outras crises. E aí falo de poder aqui, né? Há espaço suficiente para que eu influencie o que está acontecendo em torno de mim, né? Então, eu posso influenciar as pessoas, eu posso aprender com os erros. Então, olha a importância disso também. Feedback, feed forward, né? Então, pessoal, famoso feedback, né? Times remotos, né? Eu não sei se o cara está passando uma situação pessoal complexa, né? E a gente está falando de pessoas, né? Olha, o Júnior deu um exemplo aqui que a gente tem pessoas aqui, né? Dos mais diversos lugares do Brasil, a gente tem pessoas que estão passando por situações complexas e difíceis. E a gente tem que olhar para todo mundo, tá, pessoal? Tem o cara que... a pessoa que acordou um pouco mais cansada pela noite, ou talvez fez um problema que o filho não dormiu bem. A gente sabe como funciona. Então, feedback constante, feed forward para identificar oportunidades futuras em situações, a gente tem que fazer, tá? Isso é uma obrigatoriedade dos nossos squad leaders, tá? Eles precisam fazer com que todos os nossos profissionais estejam amparados por feedbacks e one-on-one em algumas situações. Um alinhamento bem rápido, meia horinha, vamos discutir alguma coisa, vamos falar sobre performance, vamos falar sobre evolução de carreira, vamos falar sobre um episódio que aconteceu. Então, muito importante que a gente faça isso. Isso aqui muda o jogo, galera. Maestria. Meu trabalho desafia minha competência, mas ainda está dentro das minhas habilidades. Olha só, desafiador, né, pessoal? Quando eu dou um feedback para a pessoa que eu tenho oportunidades, ela se desafia a todo momento, né? E aí, a gente ilustra com uma peça de xadrez aqui, né? Que eu posso mostrar minhas habilidades. E vocês sabem que a Via Hub, né? Assim como a SRE, a gente tem a oportunidade de mostrar nossas habilidades e crescer aqui dentro, né? Todos aqui, eu posso dizer com certeza que tem oportunidade a todo momento, tá? E se não tiverem, pode me procurar, ele é o Júnior também, assim como os meus pares aqui que estão rindo para mim agora. Manter squads fortes, né? Então, eu tenho que ter sinergia entre todos esses squads, né? Todos trabalham remoto, promove colaboração de equipes trazendo maior criatividade e inovação. Então, de novo, né? Acho que foi até um pouco repetitivo de um dos itens anteriores. A gente tem que ter times mais fortes. A gente tem que buscar fortalezas internas. A gente tem que evoluir nossos profissionais internamente. Eu não quero ter que sair para o mercado para trazer uma pessoa para que tenha um tempo de maturidade. Eu quero que os nossos aqui sejam os melhores. E a gente vai fazer isso acontecer a todo momento, tá, pessoal? Esse é o nosso engajamento como líderes, tá? Eu tenho bons contatos sociais com pessoas dentro e em torno do meu trabalho. Olha só, aqui é um item mais pessoal, né? Mas você precisa sim se relacionar com seus pares, né? As pessoas próximas a você no time, ela tem que ser cúmplice. Então, olha, eu tô com uma ideia de fazer uma alteração no ambiente. Chama o coleguinha do lado, vamos discutir juntos oportunidades, né? Eu preciso me desenvolver, eu conheço um cara, vou até citar o Buda, muito bom em AKS, a gente acabou de ter a demo aqui. Chama o Buda para conversar, a gente tem oportunidade de evoluir essas pessoas. Então é isso, pessoal. Continuando, gestão de talentos, né? Identificar e direcionar a carreira, direcionando os profissionais para oportunidades na Via Hub. Todos aqui, pessoal, todos vocês passam por avaliações nossas. Sim, né? Nós olhamos para cada um de vocês. A gente busca o tempo todo posicioná-los para as melhores oportunidades, né? A gente tem oportunidade dentro do nosso corpo de liderança, desde o Edinho, Felipe Jasco, o Júnior, da gente trazer o melhor para vocês, tá? Esse é o nosso propósito aqui dentro, tá? Vou ser repetitivo, a gente não quer ir ao mercado, a gente quer fazer com que os nossos sejam cada dia os melhores, tá? E a gente não quer perder ninguém aqui para mercado, tá, pessoal? Então, aí é um papel muito do Squad Leader, né? Ele é curador de iniciativas e projetos. A Suelma vai dar um riso agora. Então, assim, a gente tem que garantir que tudo que está acordado sobre entregáveis para a companhia espera iniciativas, projetos de grande complexidade, está envolvendo dinheiro, disponibilidade. Temos que ter início, meio e fim, galera. A gente tem que ser curador, a gente tem que garantir que a mensagem
que a eficiência desses produtos que estão dentro dessas iniciativas sejam a melhor possível, tá? E aí vem para a ordem aqui, existem regras e políticas o suficiente para um ambiente estável. Olha só que importante, né? Governança, né? Não é só ir lá e fazer as iniciativas. A gente tem que garantir que monitoramento, né? Que a observabilidade que a gente tem amplitude nisso aqui, né, galera? A gente fala o tempo todo de observabilidade. A gente tem que saber se a resiliência dos sistemas estão aderentes ao que a via precisa, tá? E a gente precisa de muita resiliência, vocês sabem disso, né? Então, muito importante a gente entender, né, políticas para um ambiente estável. Gerenciar conflitos, né? Não é só amor, né, pessoal? A gente tem situações, né, incômodas. Vai acontecer um conflito entre uma área ou outra, entre a própria squad, entre o próprio SRE, tá? E a gente não está falando uma particularidade da via. Isso acontece no mercado, tá? A gente tem que saber gerenciar esses conflitos. A gente tem que trazer o profissional, acalmá-lo e propor a melhor solução, tá? A gente não pode sair atacando, a gente não tem que ter detratores aqui dentro, tá? A gente precisa abraçar os nossos profissionais, entender cada caso, tá? E fazer com que a gente tenha, de verdade, harmonia, tá? Ambiente harmônico é ambiente vencedor. Se a gente tiver um ambiente tumultuado, denso, a gente não vai conseguir sair do outro lado. E aí, sobre liberdade, eu sou independente dos outros com meu próprio trabalho e responsabilidade, né? Então, é um pouco... Eu faço sozinho aqui, mas, né? Tá um pouco fora. Esse item de liberdade aqui é que a gente pode, de fato, demonstrar o que a gente tem, como a gente pode fazer melhor, né? E como eu posso atribuir isso aos meus times. Tá acabando, pessoal. Celebrar conquistas, né? Nem só trabalho, né? Olha que celebração que a gente está tendo hoje, né? A gente está num evento bem legal, externo, né? Vai ter um rap daqui a pouco, tá? E, de verdade, né? A gente tem que celebrar tudo que acontece. Então, a gente tem um evento de Black Friday, tem um evento de Dia das Mães. A gente tem que, sim, celebrar, pessoal. E celebrem os pequenos também, tá? Pequenas conquistas, não só profissionais. E eu cito o âmbito também pessoal. É muito importante a gente celebrar. Isso revigora o nosso humor, revigora a nossa saúde mental. E a gente sabe o quão importante é para que a gente tenha continuidade na nossa carreira. Então, status aqui, minha posição é boa e reconhecida pelas outras pessoas com as quais eu trabalho, né? Então, eu tenho reconhecimento interno, tá? Se eu não tenho porque sou um pouco mais introvertido, chega no teu squad leader para que a gente possa fazer um desenvolvimento disso, tá? A gente precisa de vocês, né? Que vocês se mostrem. Eu tenho uma habilidade ímpar, que eu conheço determinado tema, a gente consegue sair do outro lado. Tem uma passagem importante de uma reunião que a gente faz semanal sobre... inteiramente técnica, né? Ela fala sobre oportunidades. Então, vira e mexe, aparece uma squad que faz um script, né? E aí, a outra squad estava precisando daquele script. Olha que legal a gente compartilhar essas situações, né? Então, e reconhecer também quando a gente tem talentos individuais que conseguem mostrar e fazer essas evoluções, tá? É só uma citação rápida. Bom, esse aqui é o meu último slide. Eu acho que eu estou no tempo. Produção. 2 minutos? Ótimo, beleza. Vou falar um pouquinho mais aqui. Então, na verdade eu trouxe alguns itens assim, fundamentais, né? A gente tem que ser uma liderança inspiradora a todo momento, tá? Eu tenho que ser exemplo, tá? Como líder. E a gente precisa que os nossos squad leaders sejam exemplos. Exemplos de caráter, exemplos de pessoa, tá? A gente precisa de espelhos, tá, pessoal? Isso é muito importante. Eu garanto a vocês que a gente não tem detratores, a gente tem pessoas que querem a evolução dessa empresa, tá? E é assim que a gente precisa trabalhar, tá? Então, ela tem que ser inspiradora, né? Eu tenho que olhar para o meu líder e esse líder ele tem que me proporcionar o melhor. Estou nos 2 minutos ainda, produção. Ele deve também, né? O squad leader, ele deve estar presente na vida pessoal e profissional. Olha só, pessoal e profissional dos colaboradores. Claro que eu não vou querer saber a fofoca da família, né? Mas eu vou precisar, de fato, entender se está tendo alguma situação mais complexa, né? Se a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com essa pessoa por algum momento ruim que esteja acontecendo. E no âmbito profissional, para a gente poder desempenhar um plano e trilhar, né, a evolução em conjunto, tá bom? E aí, a gente fala muito aqui de cliente no centro, né? Esse slide é muito famoso. Então, SRE tem que estar no seu DNA, tá, pessoal?
Então, por que a SRE tem que estar no DNA? Porque a gente tem que contribuir para os nossos clientes, né? A gente está hoje lá, pessoal, trabalhando com tecnologia na Via, né, na Via Hub. E para quem? Para esses caras aqui, ó, clientes. Se ele deixar o carrinho lá, abandonar o carrinho ou sair da loja sem comprar, né? Pra gente é ruim, pra gente vai interferir sim, né? E a gente tem que fazer o quê? Garantir que os canais de venda estejam operacionais a todo momento, né? E aí, aqui é o papel que a gente tem que ter, né? Infraestrutura confiável, escalável e eficiente, né? E aí a gente deixa a experiência de compra maravilhosa, né? O cliente compra tudo, enche o carrinho e maravilhosamente bem a gente atinge os resultados, tá? Eu acho que eu consegui fazer a tempo, não igual o meu amigo, mas é isso. Um abraço, muito obrigado, pessoal. Valeu demais. O mesmo. Eu acho que assim, o que é legal, Almeida, que você traz ali, né? É uma visão. Na verdade, os tempos mudaram, né? E era muito assim, só trabalho na empresa, né? Vitão trouxe ali ferramentas que a gente pode utilizar, que a gente tem aqui disponível com essa parceria que a gente tem para melhorar o dia a dia. Mas o lado, né? Cara, de verdade, eu não sabia que o Squad Leader ele tinha essa função, vamos dizer assim, né? De olhar. Que é mais ou menos o que a gente faz ali, né? Que é o engajamento da nossa área. E isso está muito vivo no ser humano, porque hoje a gente valoriza demais. Não que essa área de tecnologia é mais valorizada do que uma área de manutenção. Não é isso. Mas é intelecto. Além de mão de obra, é intelecto. Então, é bem legal ver o quanto a gente pode cuidar das pessoas, sem empatia também, né? Muito bom. Eu quero celebrar, você for quem tem que celebrar as pequenas coisas. Eu sou gamer, para quem não sabe. Me segue lá na PSN, Neto_Serazi, jogo Overwatch. E eu peguei mestre final de semana passado no Overwatch. Celebra, galera! Aê! Só pra quebrar o gelo. E o meu fone acabou de novo. Não, eu ia fazer um comentário também que eu achei fenomenal, a oportunidade de conhecer um pouco mais. Sabem que no passado, tem algum tempo, vieram me pedir, assim, né, que queriam ter uma conversa com o time de SRE da Via e tudo mais. E agora eu vejo claramente, assim, como vocês são um exemplo mesmo e é muito legal. Então, de parabéns. Adorei conhecer mais sobre isso, Alexandre. Muito bem. Vamos lá, Flavinha. Vamos agora chamar o Lucas Dantas, que é um arquiteto de soluções de cloud aqui na Microsoft, vai falar um pouco de Fleet Manager e Prometheus, certo? Isso aí? Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro só aproveitando aí o comentário do Neto, né? Eu jogo Valorant desde o beta e até hoje não saí do prata, então não dá para celebrar muito. Bom, então, boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas, tá? Eu sou Cloud Solution Architect aqui na Microsoft. Trabalho no mesmo time do Vitão, né? Então, basicamente ali dentro de App Innovation. Ele descreveu um pouco das nossas tarefas ali, né? E, cara, é bem isso mesmo. Às vezes o nosso gerente ele chega com coisas ali, tipo, ó, desafio pra carreira. E a gente tem que se virar, né? Então... Exato, desafio, mas é bucha. E bom, pessoal, eu acho que a ideia aqui hoje é a gente falar sobre dois temas, tá? Dois produtos aqui que são recentes. Inclusive, um deles foi anunciado no último Ignite que teve, 2022. Que é basicamente... Tá, só uma coisa, eu tô saindo muito do microfone, pessoal. Acho que tá tranquilo, né? Perfeito. Então, que é basicamente o Kubernetes Fleet Manager e o Azure Manager de Prometheus, tá? Então, obviamente, pelo nosso tempo aqui, é um overview, tá bom? Mas pra gente ter uma ideia aqui de como esses produtos funcionam. E, bom, vou dar um spoiler aqui que vai ter demo também, pessoal. Então, bora lá. Bom, então, pra gente iniciar aqui, tá? O que é o Azure Kubernetes Fleet Manager, tá? Como eu disse, esse é um produto recente, ele ainda está em preview, tá? Então, esse é o primeiro ponto importante. E ele é um produto que ele foi anunciado no último Ignite, que ele tem uma proposta bem interessante. É como se, basicamente, você fosse criar um cluster de clusters, tá? Como assim? A proposta desse produto aqui é você trabalhar com multicluster. Então, se você tem ali... de repente, se você tem na sua arquitetura multiclusters, normalmente a gente tem clientes que utilizam uma quantidade enorme de clusters, tanto para um mesmo projeto, para uma mesma aplicação, ou então para aplicações diferentes, enfim, né? E muitas vezes o gerenciamento disso é complexo. E eu digo isso do dia a dia, né? Eu já peguei vários casos de clientes ali para ajudar, por exemplo, com a atualização. Às vezes eles tinham vários clusters ali, e ajudar com a atualização, com boas práticas, muitas vezes
você perde até o tracking, né, da atualização e você acaba saindo das versões suportadas pela Microsoft, né? Então, esse é um dos cenários comuns que a gente tem, mas não é só isso, tá? Então, basicamente, ele é um produto que ele vai trazer três principais propostas, né? 3 principais features aqui pra gente. A primeira delas, então, tá? E aí não em ordem de importância, tá? Mas essa daqui é uma feature bem legal, que é a de Cluster Resource Propagation, tá? Qual que é o ponto aqui? Basicamente, pensa assim, você tem alguns clusters e você quer, por algum motivo, replicar os conteúdos que você tem nesses clusters, né? Então, você quer replicar ali os workloads que vocês têm, replicar um namespace, seja por uma questão de... às vezes uma questão de configuração mesmo, né? Às vezes uma questão de, sei lá, às vezes você quer replicar o ingress entre os clusters de dev, homolog, prod. Ou então, às vezes, até mesmo você pode ter um cenário em que você tem multiclusters para uma mesma aplicação, uma aplicação muito crítica, né? Então, essa featurezinha aqui ela é bem legal, porque qual que é a ideia dela, tá? Que ela vai permitir você criar, por exemplo, um namespace. Então, aqui eu tenho um... Eu sou péssimo de mira, gente. Aqui, ó. Tem um namespace aqui. E... Exato, por isso que eu tô no prata. Ficou claro, né? Mas, basicamente, então, eu tenho aqui... Posso pegar, por exemplo, um namespace, vamos supor, tá? E, a partir desse namespace, eu posso, por exemplo, clonar ele para os clusters que eu quiser, né? Eu posso replicar ele para todos os clusters que eu quiser. Tá, como que eu faço isso, né? E acho que o segundo ponto é... eu posso escolher esses clusters, o que eu vou fazer, tá? Eu vou, inclusive na demo que eu vou mostrar um pouquinho disso, tá? Mas, basicamente, a ideia é que eu posso selecionar quais são os clusters que eu vou querer provisionar esse recurso, né? Que eu quero que esse recurso esteja lá rodando, aqueles pods, aquele namespace como um todo, né? E eu posso, basicamente, selecionar utilizando aqui as minhas policies. Então, eu consigo criar uma policy utilizando esse... Basicamente, é um CRD, né? É um Custom Resource Definition, que ele serve para eu conseguir dizer, primeira coisa, qual recurso, né, que eu vou compartilhar entre os clusters, e segunda coisa, né, quais são as políticas, quais são as regras, tá? Então aqui, como regra, eu posso definir, por exemplo, tá, um label selector, e eu quero que, através desse label, né, que esses recursos eles sejam compartilhados para todos os clusters que estão em EastOS, tá? Então, esse daqui seria um cenário, né? Se a gente ver aqui, então, eu tenho minha subscription A, minha subscription B. Tem um cluster em WestOS, outro cluster em WestOS e outro aqui em EastOS. Nesse cenário aqui, então, a regra que eu aplicar aqui, ela só vai ser aplicada para esse cluster. Se eu colocasse o EastOS, ela seria para esses dois aqui, tá bom? Esses clusters aqui, eles já estão embarcados como membros, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que a gente precisa embarcar o cluster como membro, né? E, basicamente, a ideia aqui é o que eu vou fazer o deploy, né? Então, tem a política, mas o deploy, ele vai ser realizado aqui, tá? O que eu vou compartilhar é aqui em cima, na parte onde eu coloco o Resource Selectors, tá? Então, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de pegar um namespace chamado DemoNS, e esse namespace, ele vai, tudo que tiver de recurso dentro dele, ele vai ser replicado aqui para esse cluster. E sim, se eu fizer uma alteração nele, por exemplo, se eu fizer uma alteração em um dos recursos que estão lá dentro, ele vai alterar aqui também, porque basicamente ele tem um controller aqui que ele vai ficar escutando isso, né? E ele vai ser responsável por interagir com o API Server dos outros clusters e fazer a criação dos recursos, tá? Bom, uma outra feature aqui é basicamente a questão aqui do Multi-Cluster Load Balancing. Então, entrando naquele cenário de aplicações críticas, né, que elas são compartilhadas entre clusters, eu poderia utilizar o Multi-Cluster Load Balancing, que é basicamente o quê? Eu crio um serviço comum do Kubernetes, eu posso exportar ele para o meu cluster de hub, então basicamente eu posso criar em qualquer um desses nodes, e eu exporto para cá. A partir disso, eu crio uma paradinha aqui chamada Multi-Cluster Service, tá? Que é basicamente outro Custom Resource Definition, que ele vai permitir eu criar esse service para todos os clusters, né? E a partir disso, né, a partir de criar isso para todos os clusters, eu vou conseguir com que a minha aplicação, em vez dele só redirecionar o tráfego para esse cluster, ou para os pods desse daqui, né, ele vai começar aqui a replicar para todos os clusters, tá? Tá, ponto importante aqui,
vale citar que essa feature aqui a gente precisa do Azure CNI, tá? Então, para quem está utilizando o KubeNet, né, pelo menos ainda não é possível. Porque basicamente ele vai pegar esse load balancer e vai configurar para fazer rotear o tráfego direto para os pods, né? E aí, a última feature aqui, mas não menos importante, relacionada com o que eu falei anteriormente, que é a questão do nosso Update Orchestration, tá? Como eu disse, tem muitos casos ali de clientes que às vezes a gente pega que precisa de ajuda para fazer atualização, porque muitas vezes perdeu o tracking, tem vários clusters ali e acaba ficando complexo, né, de fazer essa atualização, tem que planejar uma estratégia, enfim. O que a gente pode fazer nesse cenário, tá? Utilizar o Fleet aqui para Update Orchestration, onde eu crio stages e eu crio grupos, tá? Tudo que eu coloco no meu grupo vai ser o update, né, vai ser realizado em sequência, tudo que eu coloco em um stage vai ser realizado em paralelo, se eu quiser, né? E a ideia aqui é basicamente que eu consigo realizar a atualização de vários clusters de uma vez, seja em paralelo ou seja em sequência, né, da forma que eu defini, e garantir que todos eles vão estar sempre rodando as mesmas versões ali, né? Então isso daqui é até por aquela questão de às vezes você tem um cluster de prod, e o cluster de prod está uma versão diferente do que está no cluster de dev, e aí que está diferente do que está no idioma log, e acreditem, eu pego muitos casos assim no dia a dia também, né? Então é um cenário bem comum. Vamos ver um pouquinho na prática, só a questão aqui do Cluster Resource Propagation, tá? Eu coloquei um vídeo aqui, porque eu falei, tá, primeiro desafio, como segurar o microfone e digitar ao mesmo tempo, né? Então, é melhor colocar um vídeo. Vamos ver se ele vai dar play. Então, qual que é a ideia aqui, tá, pessoal? Então, esse daqui é o Fleet Manager, tá? Essa é a carinha dele, você tem essa telinha aqui de overview. Como eu disse, o produto ainda está em preview, né? E, basicamente, nessa tela, pelo painel da Azure, eu tenho duas opções, por enquanto, né? Eu posso fazer a adição de novos membros, então esses são os clusters membros que eu tenho, tá? E eu posso adicionar novos membros, né? Então, aqui, nesse cenário aqui, se eu quiser, por exemplo, adicionar um novo membro, um novo cluster membro, eu posso selecionar ele, dizer para qual update group ele vai ser criado e pronto, tá? Então, o outro ponto aqui é a opção de realizar update, né? Então, como que isso é na prática? Basicamente, eu posso criar um update run, ou seja, eu estou definindo ali, né, a definição do upgrade, coloco um nome, coloco o que eu quero atualizar, se é só a imagem, se eu quero atualizar o cluster como um todo, e eu posso selecionar se eu quero que ele atualize em sequência ou se eu quero que ele atualize um por um, tá? Mas a parte legal tá aqui, para quem gosta aí de linha de comando, né? Que eu acredito que tem bastante gente aqui. Tá, eu posso gerenciar ele através, primeira coisa, fazendo login, né? Então, para mim fazer o login é igual no AKS. Basicamente eu uso ali o Get Credentials, só que é do AZ Fleet. Passo o nome do meu recurso. Opa, aqui tem o melhor, né? Passo o nome aqui do meu recurso e o Resource Group, tá? E aí, a graça, né, é que eu consigo interagir isso daqi basicamente utilizando o kubectl, tá? Então, eu posso pegar todos os clusters que são membros, eu posso adicionar clusters pela CLI. Isso daqui é basicamente um cluster que eu tô logado, que ele tem vários CRDs aqui já definidos, tá bom? E aí, justamente para isso, né? E aí aqui eu posso criar um namespace. Eu tô criando um namespace, pessoal, no escopo do meu hub, tá? No escopo do meu fleet. Eu ainda não tô criando em clusters. Então, vocês vão ver aqui, ó, vou criar um deploy, tá? Vou passar aqui um nginx, tá? Bem simples mesmo. Vamos lá, coloquei aqui duas réplicas. Vou passar o namespace, vou criar dentro desse namespace que eu acabei de criar. E vamos esperar um pouquinho aqui. Perfeito, ele criou. Na hora que eu der um kubectl get deploy, vocês vão ver que ele vai ficar 0 de 2, né? Porque justamente nesse cluster aqui, como eu disse, é um hub isso daqui. Isso daqui é só o cluster do Fleet Manager. Ele não vai fazer deploy de pods aqui, né? Não é a ideia, ele não vai criar pods, não vai criar replica set, não vai criar nada nesse sentido. Ele só trabalha com CRDs. Bom, então, a partir disso daqui, né? Como eu falei, ele vai aparecer aqui que tem 2. E aí agora, o que eu vou fazer? Vou mostrar como que a gente passa isso para os meus clusters, né? Que é basicamente através de YAML. Então, né, na hora que eu abri ali, teve vários avisos ali do VS Code para ficar bem bonitinho. Aqui, vamos só diminuir. Perfeito. E a ideia é basicamente eu criar um Cluster Resource Placement, tá bom? Eu passo aqui o Resource Selectors, ou seja, o que eu vou replicar entre os clusters. Então, eu estou falando que eu vou replicar o namespace como um todo. Isso daqui eu poderia, por exemplo, replicar, sei lá, roles, cluster roles, cluster role bindings e service accounts e afins, né? Então, eu poderia escolher
qualquer recurso aqui que eu quisesse, né? E aqui eu estou passando a parte de policy, né? Então eu estou falando que ele vai valer para os clusters que estão em West Central US e East US, tá? East US 2, no caso. No meu caso, eu só tenho um cluster que ele vale aqui em East US 2. Então, criei o YAML, venho aqui, crio o meu CRD normalmente, né? Crio o CRP, no caso. E... Opa, calma aí que eu estou um pouquinho na frente aqui. Aqui, e perfeito, ele criou, tá? Na hora que ele cria, para o pessoal que não gosta tanto, né, de linha de comando, prefere tela gráfica, eu vou trocar aqui pro portal da Azure, só pra gente dar uma olhadinha no outro cluster, tá? Num dos clusters que é membro. Então, vamos lá, aqui eu só estou mostrando que ele ainda não criou nenhum pod aqui, porque, como eu disse, não é o objetivo dele. Ele não vai criar pods nesse cluster de hub. E aí, se eu vier aqui pro meu AKS membro, esse Lucas AKS aqui embaixo, tá? Vamos lá, aqui. Perfeito. Aqui eu basicamente tenho na minha parte de workloads, eu vou ter o namespace que eu acabei de criar, tá? Que é este daqui, via hub. E aí ele já tá com o Nginx aqui. Se eu fizer uma alteração, tá? Se eu falar, por exemplo, vou criar um novo pod ali dentro, vou criar um novo deployment. Então, basicamente eu posso vir aqui, posso fazer isso. Ele tem um controller que fica observando o que eu tô criando para interagir com o API Server. Então, na hora que eu crio aqui um novo deploy, ele vai falar, opa, chegou uma coisa nova aqui, vamos fazer o deploy também nos clusters membros, tá? Ali eu mostrei com um cluster, mas eu poderia ter, sei lá, até 20 clusters, né, por enquanto no preview, para fazer esse tipo de replicação, tá? Então aqui ele vai criar. E aí uma possível pergunta que pode surgir é, ele faz o contrário? Se eu for lá em outro cluster, ele vai replicar para o meu fleet e para todos os outros? Pelo menos não por enquanto, tá? Justamente porque, como eu disse, o controller ele tá no cluster de hub. Ele não tá no cluster do próprio... do Kubernetes em si, né? Ele não instala um agente lá. Ele basicamente é um controller que interage com o API Server. Mas aqui só para mostrar para vocês, tá? Ele cria aqui, se eu tivesse outros clusters dentro daquela regra, ele criaria também. Beleza? Beleza. Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui, pessoal. Tem problema se passar só um pouquinho aqui do tempo? Só para confirmar, acho pouca coisa. Mas vamos lá, só para falar um pouquinho do Prometheus, tá? Prometheus, é uma ferramenta eu acho que boa parte de vocês já conhecem, Prometheus e Grafana, né? Ferramenta open source. Prometheus faz a coleta das métricas. O Grafana ali permite você fazer as queries utilizando o PromQL. Você pode criar os seus dashboards, enfim, tá? São duas ferramentas que elas trabalham muito bem juntas. E aí, né, foi anunciado, já tinha sido anunciado, mas no último Ignite, né, tinha a questão ali de o GA. Então esse daqui ele já está em GA, né? O Managed Prometheus e o Managed Grafana, que são basicamente dois serviços que eles são gerenciados pela Azure. Assim como você tem o AKS, que é um Kubernetes gerenciado, é um cluster open source, que ele vai ser provisionado ali pela Azure, e, enfim, você não tem o trabalho de configurar nem nada. Aqui é a mesma coisa. Então ele tem um Prometheus e um Grafana, que eles já são gerenciados, tá? Vantagens disso daqui, primeiramente, né, você não precisa configurar. Segundamente, a integração com os outros serviços da Azure. E, por exemplo, aqui no Grafana, você já trabalha direto com Azure AD, né? Já vem direto integrado para adicionar usuários, e enfim. Mas, o que eu queria falar aqui um pouquinho para vocês é um pouquinho de como que, especificamente, o Managed Prometheus funciona, tá? Porque eu já vi muitos clientes terem dúvidas nesse sentido aqui. Então, bora lá. O Managed Prometheus, né? Não o Open Source. Então, só pra gente ter uma ideia, quando a gente fala do Managed Prometheus, ele é uma oferta que ele vem dentro do Azure Monitor, para quem já está habituado. Ele não substitui o Container Insights, são duas opções que você tem, inclusive as duas podem trabalhar em paralelo. E a ideia aqui é que toda a parte de logs, de métricas, né, do nosso Container Insights, do Azure Monitor, normalmente eles vêm aqui para o Log Analytics, né, ou para um storage que você define. Mas quando a gente fala aqui do Kubernetes Clusters com o Managed Prometheus, ele na verdade vai mandar isso daqui para um Azure Monitor Workspace, tá? Que é um padrão que a Microsoft utilizava internamente, eles resolveram já implementar isso no produto. Então, vai ter uma funcionalidade parecida ali com o Log Analytics, tá? Não de fazer query de log, mas eu digo na hora de guardar essas métricas coletadas pelo Prometheus. E depois você pode utilizar PromQL, você pode usar o Grafana, né? Você pode criar os alertas do Prometheus e afins, tá? Outro ponto que é importante lembrar é que essa oferta de Prometheus, ele não utiliza o operator do Prometheus, tá? Para quem já está habituado a rodar isso daí em Kubernetes. Basicamente, ele utiliza aqui algo um pouquinho mais específico, que é o AMA, que é o Azure Monitor
Azure Metrics Agents, né? É um add-on que você instala pelo portal e ele basicamente ele é utilizado também para coletar as métricas do Azure Monitor e parte dele coleta as métricas do Prometheus, tá? A grande diferença dele é que, bom, ele é uma versão containerizada, obviamente, né? Mas o grande ponto disso é que, assim, para você fazer as personalizações, tudo que é adaptações que você precisar no seu Prometheus, nas métricas, que tipo de métricas que ele vai coletar, ele já vem algumas por default, mas você pode alterar isso utilizando o config maps, tá? Então, como se você tivesse o Prometheus, mas não é a mesma coisa que o operator, tá bom? Então, só para constar, é um agente diferente. E aí aqui, uma demo, essa é bem rapidinha, tá, pessoal? Então, só pra gente finalizar. Que basicamente, eu vou mostrar aqui um pouquinho dessa oferta, né? Então, eu tô aqui no meu cluster. Eu posso clicar ali na parte de... aqui, ó. Na parte de Insights, né? Que é onde eu acessaria o Azure Monitor, o Container Insights. E ali em cima, eu posso acessar a parte de View All Clusters, tá? Então, vamos lá. Perfeito. Tá. Qual que é a ideia aqui, tá, pessoal? Vocês viram que eu mesclei, né? Coloquei tela gráfica para quem gosta, coloquei CLI para quem prefere, então é isso. Mas a ideia aqui, eu clico aqui em configurar, né? Um novo cluster. E aí, ele vai habilitar o Prometheus, tá bom? E eu posso ou não habilitar o Manager de Grafana. Lembrando que são produtos, né? Então, são 2 produtos que ele está provisionando. E aí, eu posso já utilizar um Grafana e o Azure Monitor Workspace que eu tenho provisionado ou não, tá? Posso criar um novo. Então, lembrando que se eu criar um novo, ele vai criar 2 recursos ali na Azure, né? Vai criar 2 recursos. Bom, e aí abrindo aqui, né? Entrando em um pouquinho mais de detalhe, eu já tenho um cluster que está configurado nesse sentido. Então, se eu ver aqui na parte de Insights dele... Vamos ver aqui, ó. Aqui, tá? Só antes, para mostrar um pouquinho para vocês a parte de workloads. O que ele cria? Como eu falei para vocês, é o AMA. Então, ele vai basicamente criar um replica set e um daemon set, né? O daemon set ele basicamente vai criar um pod por node para coletar as métricas de node. Ele vai, no caso aqui tem um para Windows também, né? Por causa do node pool. Ele vai criar o replica set, né? Então aí é basicamente para fazer a coleta dos pods em si especificamente, tá? Então um replica set aqui para ele. Além disso, tem 2 componentes que a gente não mostra aqui, mas que é o Kubestate Metrics, se eu não me engano agora, me fugiu um pouco o nome, mas o Kubestate Metrics, que ele basicamente coleta as informações de estado dos recursos, né, do workload que eu tenho. E tem o Node Exporter, que ele basicamente é um componente que já vem instalado por padrão em todos os agentes Linux do AKS, tá? Então, que é utilizado para coletar métricas de Node a princípio de sistema operacional mesmo, tá bom? Então aqui ele já estava habilitado, né? E aí eu posso, por exemplo, acessar o meu Manager de Grafana aqui através... Eu vou até abrir ele aqui. Então, como eu disse, ele é um produto separado, tá? Venho aqui. Tenho aqui a minha parte de identidade e acesso. Eu posso controlar tudo pelo Azure AD, né? Como eu já havia dito. Então aqui, ó, acesso, identidade. Tem a opção aqui de utilizar o Grafana Enterprise, né? Essa opção aqui ela ainda está em preview. A opção de networking também, que ainda está em preview, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o mais básico aqui, que é o nosso endpoint, tá? E aí, abrindo aqui, eu logo com a minha conta da Microsoft mesmo, né? Com a conta da minha organização. E vamos lá, vai carregar. E aqui eu tenho o meu Grafana, tá? Certinho. Basicamente, ele já cria pra gente alguns dashboards, tanto do Azure Monitor, quanto, isso por causa do Prometheus, inclusive, né? Tanto do Prometheus, tá? Então ele já vem com alguns dashboards prontos. Ele já cria algumas rules, né? Algumas group rules ali prontas também. E ele também já vem integrado aqui, né? Ele já cria pra gente como é que é? Só para mostrar para vocês o dashboard funcionando antes, né? Vou trocar aqui de namespace. Tá? Então aqui, ó, ele já vem com alguns dashboards prontos e aí eu posso personalizar eles como eu quiser. Tá? Perfeito. E aqui, tá? Os data sources também ele já vem configurado com o data source do Prometheus, tá? E do Azure Monitor também, nesse caso, porque eu também estou utilizando o Azure Container Insights naquele cluster. E aí, só para finalizar, gente, último ponto importante aqui. Nenhuma dessas 2 ofertas elas são dependentes do Container Insights, tá? Então você não tem um cenário em que eu preciso criar o Container Insights para depois criar o Prometheus. Você pode utilizar os 2 em conjunto,
Você pode utilizar só o Container Insights ou você pode utilizar só o Prometheus e o Grafana e vida que segue, tá? Gente, eu queria, assim, agradecer demais mesmo. Assim, muito, muito obrigada por vocês terem dedicado um tempo para vir aqui, para nos escutar. Não vou enrolar muito mais, porque agora é a hora da gente curtir um pouco. Boa, né? mas vamos Comer. fazer uma foto para o nosso João Marcos Badarota, ele que ajudou, ele que toca ali o produto Arena. Ele falou, Neto, preciso de uma foto para postar Bem nas animada. redes. Bora lá então? Junta aí, se vocês quiserem vir aí no meio. 3, 2, 1, fotinho. Mais uma. Galera, é o seguinte, acabamos de encerrar mais um Arena Via Hub. Tô aqui com a Flavinha, que me ajudou muito a apresentar com toda essa galera espetacular da Via Hub. E a galera da Microsoft também. Quem gostou, faz barulho aí!